que estavam buscando um oásis para conversar certas coisas e quando diz um oásis, pois é buscando água. Mas neste caso é para dar água. Ou seja, assim faziam no tempo dos apóstolos. Tinham essas conversas e essas conversas com Jesus, falando das coisas do reino de Deus e tudo que Deus estava cumprindo no tempo da vinda do Filho do Homem, há 2000 anos atrás. Um dia como hoje, vejam como o tempo passa tão rápido. 19 de junho, começou algo importante no programa divino e já aí levávamos como 6 meses, mais ou menos, de que tinha se começado. Já uma etapa dentro da dispensação do reino e começou esse ministério já mais abertamente nesse dia no meio da igreja. E começou, vejam vocês como ontem nos dizia o irmão William, sempre de uma forma progressiva se começa no programa divino, as coisas se começam sempre assim de uma forma progressiva e vai aumentando até que chega ao seu amadurecimento. E vejam vocês como Deus nos abençoou tanto e tanto, toda a palavra que nos deu em tão curto tempo, porque é uma obra rápida, uma obra na qual a finalidade de Deus e o propósito de Deus é nos levar daqui, nos tirar desta terra. Esse é o propósito. E todo aquele que quiser ir à ceia das bodas do Cordeiro estará se preparando, estará recebendo esse ministério, porque é o ministério o que Deus está operando nesse tempo final para que esse propósito pelo qual Ele está no meio da sua igreja se torne uma realidade. E o ministério, ou os ministérios, os coloca, é o Espírito Santo que os coloca. Quem opera esses ministérios? Ele diz, não vão se denominacionalizar, porque ficarão no meio da igreja esses ministérios, o ministério de Moisés e o ministério de Elias e o ministério de Jesus. E vejam como estamos vivendo agora no tempo onde o anjo colocou o irmão Branham depois dessa segunda etapa. Recordem que ele estava ensinando a pescar, o levou a um lago. Isso representa nações, povos. E disse que preparasse o anzol e que o lançasse. Disse que a isca com o anzol foi bem ao profundo, diz. Muito bem, vai bem. E começou a mostrar como pescar. Como tinha que puxar a isca, pouco a pouco. Aí os peixes pequenos rápido iam segui-la. E depois como os peixes grandes iam serem chamados a atenção quando os peixes pequenos se movessem. E isso era o que o anjo desejava que ele aprendesse para pescá-los. Mas recorde que o irmão Branham refletiu o ministério que estaria sendo operado no meio da igreja no tempo final, o qual ontem lemos nessa parte aí, que foi um reflexo, refletiu este ministério.
Mas vejam como essa etapa, os peixes pequenos, aí representam as fátuas, mas vejam como todo esse movimento que houve, tanto nas eras como no tempo do nosso irmão William, em todas essas etapas, o melhor, tudo isso estava como fazendo uma antessala para essa pesca desses peixes grandes, o qual ia ocorrer nessa terceira etapa, nesse último puxão. Não podia ocorrer na sétima etapa. Agora recordem que esse anjo fez esse chamado, recolheu a todo escolhido e quem não era escolhido também por toda a América Latina. Foi recolhido, mas peixes pequenininhos, peixes grandes, aí estavam, porque recordem que as virgens, fátuas, vejam, são virgens. E os peixes pequenos, que foi chamada a atenção na primeira etapa, vejam, e na segunda, são peixes. Ou seja, são da mesma classe, ou seja, são peixes como o tecido, que o irmão Branham diz que corta o padrão, mas o que resta é do mesmo tipo de tecido, mas não é usado para fazer o vestido. Quando ele fez esse segundo puxão, vejam que os peixes pequenos já aí captam a atenção dos peixes grandes e veja como tudo se recolheu, mas até a sétima etapa, onde se chegou. Depois vejam, da sétima etapa, Deus leva o mensageiro. Então, há uma voz mais acima que diz, sobe aqui, veja onde se cumpre essa escritura plenamente. Apocalipse 4. Qualquer um pode dizer, mas se isso já ocorreu em 74, as escrituras têm múltiplos cumprimentos. E por isso que ao escolhido entender essas coisas, tem uma mente profética e pode captar. E então, ao captá-lo, o primeiro que diz é, como a águia disse, bate as asas, como é que diz? Bata essas asas. Você não é daí de baixo. Arranca aqui para cima, sobe. Você é do alto. E já entramos então a essa era celestial, onde Paulo e João, eles viram coisas que olho não viu, nem que ouvido escutou, nem subiram ao coração do homem. E diz que depois por aí diz, são preparadas para aqueles, busca essa escritura para ler tal qual. Mas vejam, como é que neste tempo subimos essa etapa e aí é que se cumpre a pesca desses 153 peixes. E há um extrato muito importante, o qual, pois, desejo ler. Isso foi em 94 que ele pregou, uma mensagem que narra a visão, essa página 97 do livro de citações. Essa é 1 de Coríntios 2. 9 não é a mesma de Hebreus, creio que é, mas essa é a que... São duas. E essa é a última que disse que citei, 1 aos Coríntios
9 diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Vejam, quem não tem o Espírito de Deus, ou seja, não tem uma percepção profética, é loucura. É que isso não pode ser. Não pode ser possível que uma coisa tão grande que Deus prometeu nas Sagradas Escrituras, nas mensagens do irmão Branham e nas mensagens do irmão William, vá ser cumprido dessa maneira. Não pode ser. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Busque a de Hebreus, que ele subiu ao terceiro céu. Coloque terceiro céu, que aí aparece. Agora veja essa mensagem. De 94, disse que era de 94. Isso foi uma nova geração de 1994. Mas eu creio que esse extrato talvez lemos, mas vejam algo importante aqui. O irmão William vem falando nessa mensagem. Está dizendo todas as etapas do lago, como o anjo estava mostrando pescar. E continua relatando e diz, ele na visão se encontrava tentando corrigir e endireitar a linha de pesca, e depois Deus o passou mais acima a outra dimensão, e a linha de pesca se converteu em um cordão ou cadarço ou fio de sapato, com o qual se amarram os sapatos que têm ilhós. E se encontrou com um sapatinho de bebê, de criança, de bebê, tentando colocar esse fio, esse cordão, por um dos ilhós. Ou seja, quando rompe o cadarço, rompe a ponta do cadarço, fica desgrenhado, fica despenteado. Isso, despenteado, tentou colocar pelo buraquinho do sapato e não podia. E disse que não entrava, estava desfiando essa parte, estava ficando desgrenhado. Esse lado do cadarço, do fio, do cordão do sapato, e o anjo disse, o que você está fazendo? Disse, estou tentando colocar esse cordão, esse cadarço. Vejam, às vezes, o ser humano se afoga em coisas tão simples. E talvez não percebemos que depois há uma solução e, sem percebermos, este anjo que acampa ao redor dos que o temem e os defende, está aí para nos ajudar. Vem? E pode estar perguntando, o que você está fazendo? Ele mesmo mostra depois a solução. E a solução que está no outro extremo desse problema que você tem. Por isso a pessoa não deve se afogar com os problemas, com as situações. Sempre há uma solução. Sempre há uma forma
para canalizar as coisas, para que tudo opere para o bem. O que está fazendo? Disse o anjo. Bom, estou tentando colocar esse cordão, esse fio, esse cadarço, pelo buraquinho, pelo ilhó desse sapatinho, sapatinho de bebê. O anjo disse, está colocando pelo lado equivocado. E quando ele olha, diz, verdadeiramente estou equivocado. Pelo outro lado tinha o metal e estava menor, e podia entrar facilmente pelo ilhós, ou o buraquinho do sapato. E disse, olha, não podes ensinar coisas sobrenaturais às crianças. Essas crianças representam as crianças da era de Laodiceia, que é a era pentecostal. Porque ensinando essas coisas sobrenaturais surgem muitas imitações. Vejam que isso não ocorreu na sétima etapa, onde o irmão William estava. Ao final, isso que o anjo está dizendo ali, também representa que na sétima etapa, onde estávamos, não era para conhecer todo o conteúdo dessa terceira etapa, o qual vai trazer a fé de rapto, a qual estamos obtendo. Vejam como podemos falar no presente. Não, já é quando vier o cumprimento da terceira etapa, aí vamos receber a fé de rapto. Agora dizemos, neste cumprimento da terceira etapa, estamos recebendo a fé de rapto em tempo presente. Os que estiverem esperando em outro tempo, veja, se cumpre a Escritura, ou que dizem, já aconteceu. Bom, e por que não foi raptado? Porque ainda estás aqui. Vão então, ou ficam nessa sétima etapa. E é mais acima, onde já não são crianças. Já são pessoas maduras. Porque subimos acima ao topo onde está o sol. E sempre dissemos que aí o sol onde nos dá, e alguns, pois que não sabem se aproximar do sol, queimam e caem para trás outra vez, ou que tentam talvez de outra maneira subir, não pela porta, e entram por outro lugar. E aí, o primeiro que vai acontecer é que vai dar um golpe de luz, e então ficam cegos. E aí, caem na sétima etapa. Que disso podemos depois falar o que é entrar pela porta e o que é entrar pela janela. Mas veja, continua dizendo aqui. Onde surgem, porque ensinando essas coisas sobrenaturais surgem muitas imitações. Vejam onde as imitações estão à flor da pele nessa sétima etapa, onde se podiam levantar muitos imitadores, mas como a terceira etapa, nessa fase e etapa, na qual se estaria revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem, e tudo isso, conteúdo da fé de rapto, aí não há imitação, porque não conhecem e não sabem. E por isso, o escolhido diz, isto é, o que eu estou esperando, o que eu estava desejando. Quem não diz, isso não pode ser assim. Acaso você tem o título de propriedade que sabe como é que vai o programa divino? Quem te disse que assim não era? Pelo menos por isso jamais deveria pensar e raciocinar um pouquinho, porque se não pode crer, então entra o raciocínio, e a palavra de Deus não é para raciocinar, é para crer e dizer amém. Senhor, eu não entendo isso agora, mas eu sei que isso foi o que você prometeu, e você vai me ajudar. E vou ver o que não estou vendo agora, vou ver. E Deus vai ajudando e vai crescendo
em conhecimento. Não dizia assim na Bíblia? E a criança, o menino, crescia em estatura e em sabedoria e em conhecimento. Nós éramos criancinhas, mas já crescemos em estatura e em sabedoria também. Vejam, diz, agora o anjo o sobe a uma dimensão mais alta e mostra uma carpa ou catedral que ele nunca antes tinha visto. Portanto, não era dele. E diz, ou seja, o colocou aqui. Vejam como já é uma realidade. Isso que ele estava vendo ali, que o anjo está mostrando. Hoje podemos dizer, aí está a carpa. Aí está a carpa que o anjo mostrou ao irmão Branham. Estamos vendo. E diz que o colocou onde estava se realizando um serviço, portanto, não era uma atividade dele. E onde ele viu a coluna de fogo que o acompanhava, que voou dele, se foi dele. Ele estava no ar, não estava na congregação, mas no ar. Ou seja, em outra dimensão. É em outra dimensão onde ele estará quando essas coisas são realizadas. Ou seja, estará na sexta dimensão. Ou seja, quando isso está ocorrendo, ele já sabe aí que não é ele, sabe que já estará na sexta dimensão, descansando. Por isso ele, durante o ano 65 e até 64, ele dizia, já em breve terei que ir. Até em junho de 65, por aí, nessas mensagens de junho e julho, ele sabia que se ia. Ele disse, eu saindo de 56 anos, ou seja, já e na mensagem sobre as asas de uma pomba branca, já em novembro, ele diz, agora que tu me curas, agora tenho que ir. Ele sabia, como também o irmão William sabia que se ia. Quando ele nos chamou em fevereiro para se despedir, já aí, ele sabia que lhe restava pouquinho tempo. E, já depois disso, há uma oração também, que aí foi feita. Depois, o vemos. Em algum momento, vamos colocar, porque há o 13, em 13, e outra foi em março, e a de março, já aí, consciente ou inconsciente, já aí sabia que ele iria. Pela forma, vocês vão escutar, em que se orou, e já, como ele tinha se despedido, pois, mesmo assim, a pessoa por dentro estava, vamos dizer, relutante a que não pode ser que isto venha a acontecer. Mas vejam, aí o irmão Branham está nessa dimensão, na sexta, diz, agora ele diz, vi uma reunião, vi também que do lado esquerdo ele disse que estava lá sobre a congregação. Não era na plataforma, mas na congregação. Sobre a congregação, vendo tudo, e disse que ele olhou para a congregação, para a plataforma, desde a congregação para a plataforma, para o púlpito. Disse que do lado esquerdo, ao lado esquerdo, estava um quartinho pequeno de madeira, e que a esse lugar foi a coluna de fogo, e que ali estava falando com alguém mais, com outra pessoa. Estava falando com quem estava ministrando, com quem estava ali estudando. Ele diz que um escritório, num extrato lugares, ele fala de que havia um quartinho de madeira, diz como um escritório para alguém estudar. E se tem que estudar, pois é que tem que ter, nesse momento ainda, seu corpo humano.
E ele diz que estando no ar, o sétimo mensageiro estando no ar, ou seja, em outra dimensão, esteve vendo que fizeram uma fila de oração para os doentes e que um homem fez o chamamento para a fila de oração, enquanto nosso irmão Branham estava descansando. Ele está descansando na sexta dimensão. Assim que vejam vocês, ele disse, há algo que não se cumpriu ainda, e é a visão da carpa. Mas para o seu cumprimento foi dito que ele estava descansando. Vejam, outra área, outro enfoque. Porque o irmão Branham já nesse momento estava na sexta dimensão. E agora, vê, a pessoa pode dizer com propriedade, o irmão Branham está na sexta dimensão, está descansando. Agora encontramos que ele começou a ver os doentes na fila de oração ou fila para a oração e viu que entravam nesse quartinho pequeno. E uma senhora que foi levada numa maca, depois saiu pela outra porta do quartinho empurrando a maca. Depois entrou um homem com umas muletas, entrou nesse quartinho por uma porta e depois saiu pela outra porta levando as muletas na mão. Não caminhando e dando uso às muletas, ou seja, não estava, mas que a carregava. E saiu pela outra porta. E uma senhora que estava gravando tudo perguntou, o que aconteceu no quartinho? A senhora da maca disse, eu não sei. O homem das muletas também disse, eu não sei o que aconteceu. Vejam. Não souberam o que era que estava ocorrendo aí. Portanto, vejam, há uma pessoa ministrando. Está a coluna de fogo aí. E não viram nada. Não souberam o que estava acontecendo ali. E esse é o mistério grande, do qual o anjo disse, disso não dirás nada a ninguém. Agora, veja, continua dizendo, depois diz nosso irmão Branham, que perguntou ao anjo, a esse homem de umas 200 libras, por que ali? E o anjo disse que estava escrito na palavra, quando orares, entra em tua câmara secreta e ore a teu pai que vem em segredo, e ele te recompensará em público. Mateus 6:6, São Mateus 6, versículo 6. Lá, em público, ele estava recompensando alguém que estava dentro orando pelos doentes. Ou seja que, como não viram, como não puderam dizer o que aconteceu, mas havia alguém que estava orando pelos doentes. Lá em público, ele estava recompensando alguém que estava dentro, orando pelos doentes, orando a Deus. Era a recompensa em público do pedido de quem estava dentro desse quartinho. Ele disse que esse lugar, essa carpa ou catedral, ele nunca antes tinha visto. Não era dele. E haviam atividades aí. De alguém era esse lugar. Ou seja, tudo é de Deus. Mas quando vai identificando, por exemplo, o tabernáculo onde estava o irmão Branham ali em Jeffersonville, era o tabernáculo Branham. E esse era o lugar, era sua casa. Ele pregava ali. Mesmo que pregava em outros lugares, mas dizia que era dele. Era o tabernáculo Branham. E vejam também esse lugar que o anjo levou também não era do nosso irmão William, porque ele não estava lá quando se inaugurou. Ou seja, que não pertencia a ele também. Falando em termos, voltamos a dizer, tudo é de Deus. Que não venham dizer agora, olha agora esse... Vamos aos termos onde está falando o irmão William aqui, que ele vem dizer que não era dele.
Ou seja, não era o lugar onde ele ministrava. Se não era do irmão Branham. E não foi também do nosso irmão William Soto Santiago, pois tem que ser do instrumento que Deus tem neste tempo, que se chama José Benjamin Pérez. E vejam, continua dizendo, era de alguém esse lugar. E esse estava nesse quartinho pequeno. E ele estava vendo que a coluna de fogo estava aí dentro desse quartinho pequeno. Com essa pessoa que estava em sua câmara secreta orando em segredo ao Pai. E o Pai recompensando em público. Agora vejam como foi que ele parou, ele disse que deu volta quando estava pregando o quarto selo e o sexto selo. Ele disse, me levantei e dei voltas, disse, Senhor, ali estava. Ele disse, aí ele estava. Não posso dizer. Terei que ir pescar, dizia. Ontem ele, terei que ir pescar, isso eu não posso dizer, há algo que eu não vou dizer. Mas há algo muito importante que, enquanto vamos avançando e amadurecendo, vamos ir vendo mais claramente como Deus está cumprindo de uma forma tão simples, mas tão simples, que, como dizemos aqui em Porto Rico, eu creio que chegamos a dizer, aí rebateu a bola para fora do estádio, como os jogadores de beisebol dizem assim, é um ditado. Jogou a bola aqui, a luva, o taco, pelo o parque, quando se refere a isso, é um ditado de que foi ao máximo, rebateu para fora do estádio. Agora vejam, diz... E ele estava vendo que a coluna de fogo estava aí dentro desse quartinho pequeno, com essa pessoa que estava em sua câmara secreta orando em segredo ao Pai. E o Pai recompensando em público. O anjo disse, essa é a terceira etapa. E tu não dirás nada a ninguém o que é a terceira etapa. E diz... E depois ambos, o anjo, este homem de umas 200 libras, que me acompanhava, ele e eu descemos a esse quartinho, a esse lugar. Agora recordem que ele disse que o anjo que apareceu ao irmão Branham era Gabriel. Isso lemos em um escrito. Ou seja, que aí vocês já podem ver, que também estava nessa dimensão. Já tinha partido. Já estava lá descansando. Mas que, quando estão vendo tudo isso, e o anjo está mostrando tudo o que está acontecendo, nenhum dos dois estava aqui. Já estavam ocorrendo os milagres, já estava ocorrendo a pregação, já estava ocorrendo tudo, e os dois não estavam. Ou seja, que alguém estava dando a fé de rapto ao povo. E estava no meio do povo. O anjo disse, essa é a terceira etapa. Aí quando desce a esse quartinho, esse lugar, e o que ele me disse ali, eu não posso dizer a ninguém. Portanto, esse é o segredo da terceira etapa. Por isso, o sétimo selo, os 7 trovões, a espada na mão, a terceira etapa é aquilo pelo qual houve silêncio no céu por meia hora. Quando começa a meia hora de silêncio, vejam, há um entrelace aí, entre a sétima etapa onde estávamos, e ele diz num lugar que já no cumprimento pleno dessa terceira etapa é onde a meia hora de silêncio estará em pleno cumprimento. Se estará em pleno cumprimento, já tinha começado. E o que produz a meia hora de silêncio é o sétimo selo. E se não havia ocorrido a meia hora de silêncio antes, então não tinha sido manifestado plenamente esse sétimo selo. Como diria nosso irmão William, tão simples assim. Por isso o sétimo selo
Os 7 trovões, a espada na mão, a terceira etapa é aquilo pelo qual houve silêncio no céu por meia hora. É nesse lugar o ministério de Cristo, a coluna de fogo que desceu a esse quartinho para ministrar, por meio do instrumento, do véu de carne que ele tinha ali, nesse ministério final representado em Josué. O ministério que ele teria ali. O ministério no qual a coluna de fogo estava falando e estava ministrando. Esse disse, esse véu de carne que ele tinha ali. A definição de véu de carne, eu creio que entendem. Quem não entenda, quem não entender, que é um corpo humano. Ou seja, esse é o véu de carne, o que sempre Deus usou para cada era e cada dispensação. Um véu de carne, um instrumento. Que desceu a esse quartinho para ministrar por meio do instrumento do véu de carne que ele tinha ali, nesse ministério final, representado em Josué, o qual levaria o povo à terra prometida. Esse ministério é quem os está levando à terra prometida do corpo eterno. Esse é o ministério que levará o povo a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial. É o ministério da coluna de fogo, do anjo do pacto, por meio do seu último véu de carne, profeta mensageiro que ele terá nessa terra no meio dos gentios e depois o colocará no meio do povo hebreu. Bastante claro ele falou ali. É o último instrumento que ele teria no meio da igreja. Não busque algo que não está. Esperando algo que não está. Se você está esperando que regresse alguém que se foi do nosso meio para cumprir essa promessa, pois esse que você está esperando, quando vier, mas o melhor em 30, 40 dias e nos vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Já depois disso, não espere uma preparação para a fé de rapto. Já aí o melhor entramos numa etapa ainda mais alta, onde os que estão sendo preparados com essa fé de rapto, aí vão conhecer tudo o que estará ocorrendo nesses 30, 40 dias. E os demais não vão conhecer isso que vai estar ocorrendo nesses dias. Eles vão dizer, não estão vendo isso? As virgens são pessoas que conhecemos. Porque vejam, foram onde elas estavam, tinham boa relação. Queremos disso também. De alguma forma, estarão vendo coisas que não são normais em pessoas comuns que tinham visto e de momento vê-las diferente. Seguramente, olha, você se vê. Outros que estavam mais anciãozinhos, sempre pegamos Blanco de exemplo, o José Palau, que o seu nome é José, não é? José, mas dizemos Blanco. Blanco diz, eu sou o José Palau. Que vai ser que você tinha o cabelo mais branco do que a neve? Não pode ser. Vejam. Se é que já tem o corpo novo. Não é que ainda. Não pode ser porque ainda não ocorreu, não veio. Não veio fulano ou fulano. Os do grupo do irmão Branham podem dizer, não, é que não veio o irmão Branham para nos trazer a fé de rapto. Ou seja, que
até esses que estão representados em Tomé, não vão crer mesmo vendo o resultado. Vejam como Jesus ali disse, coloca a tua mão aqui e não sejas incrédulo. Ou seja, veja, lhe abriu já, o levou já direto às profundezas da palavra. Tomando esse exemplo da carne que é a palavra, está representado na palavra, e lhe abriu ali as Escrituras, lhe abriu o entendimento ali, mas já era tarde. Já é um conhecimento para passar pela grande tribulação e dar a vida pela mensagem. Agora vejam, como a Escritura que, se esse instrumento representado em Josué é quem os vai levar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Vejam onde a Escritura que ele diz no livro de citações que se a pessoa entrasse em cheio a mensagem e entendesse, busque para ler bem, citas, o lançaria à eternidade ou ao rapto sem sabê-lo. E vocês recordam essas palavras que colocamos nesses dias, onde ele disse, a 910 do livro de citações, eu creio que se alguém entrasse em cheio essa mensagem, ele diz, ou melhor dito, quem o entendesse ao vir a ela em cheio, ou seja, vir a mensagem em cheio, isso quase o lançaria no rapto para a eternidade, sem sabê-lo. Somente ao entrar em cheio, ao que nós sabemos e entendemos e vimos. Entrar em cheio a mensagem do irmão Branham, diz o lançaria direto ao rapto, à eternidade. E isso está representado nesse ministério que está no meio da sua igreja e também no grupo. E quando ele disse, dedico essa mensagem com amor divino do irmão Branham para Benji, meu irmão, meu amigo e meu filho espiritual. Que Deus te use, Benji, grandemente em sua obra para a igreja e seja de grande bênção para a igreja e para a tua família na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vejam, esse que ia entrar em cheio a mensagem ia lançar o povo e ele à eternidade, ao rapto, porque ao entrar ele em cheio, estaria entrando esses 153 peixes grandes, representados nesse número, os estaria lançando à eternidade também. Porque, vejam, ele não tinha que fazer o que se supõe que Elias fizesse com ungir esses dois reis e também a Eliseu. Com um. E esse um ia então fazer esse outro trabalho que Elias não fez. Pois o que ele estava fazendo ali era, eu vou ungir este, e este que vai ungir o resto do povo, o resto do grupo. Eu não tenho que estar. Este é quem vai colocar na terra prometida do novo corpo, a terra prometida do glorioso reino milenial. Eu não tenho que estar aqui. Ele vai fazer. E assim
esteve sendo feito. Estamos entrando em cheio a essa mensagem. E, em breve, serão lançados no rapto. Serão lançados à ceia das bodas do Cordeiro. E isso não há lugar a dúvidas. Não há lugar, nem uma isca de dúvida de que isso será uma realidade. E vejam, continua dizendo, onde paramos aqui um pouquinho mais. Diz, vejam vocês, que o ministério de Moisés esteve no meio do povo gentil e depois no meio do povo hebreu. Vejam, esteve no Egito quando foi libertar o povo hebreu ali da escravidão. E ele coloca, estou buscando porque ele colocou em um lugar no estudo que ele disse, 1940 nasceu o libertador, Moisés. Vejam como se identificou ali esse libertador. Agora vejam o que continua dizendo aqui. E depois no meio do povo hebreu, mas em terra gentia. Ou seja, o ministério de Moisés. Depois, o ministério de Moisés passou a Josué. Começou seu ministério no meio do povo hebreu, do outro lado, ou seja, antes de cruzar o Jordão, que representa antes dos escolhidos passarem à terra prometida do novo corpo. Antes de obter esse novo corpo, tem que ter um ministério no meio da igreja, porque esse libertador se nos foi. Então, em algum lugar, Deus tinha que estar operando no meio da sua igreja para entrá-los à terra prometida do novo corpo. Se não tivesse aparecido ali Josué, então Deus falhou. Os tira da escravidão para depois deixá-los no deserto para que morram. Deus é um Deus ordenado. E ele termina seus trabalhos. Os começa e os termina. Com êxito sempre. E o êxito, nosso êxito, sempre dizia o irmão William. Se ele diz que o êxito estava garantido, pois então, seguindo esse ministério e esse líder, o êxito estaria garantido, porque era através do qual Deus deixou no meio da sua igreja para culminar sua obra neste tempo final, com a transformação dos nossos corpos. E com esse ministério, é que Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, distribuirá a herança dos filhos de Deus, lhes dará um corpo novo, um corpo eterno, e também os passará o glorioso reino milenial. Com quê? Com esse ministério. Ou seja, os que não desejam seguir esse ministério têm seu livre-arbítrio. Há uma mensagem que diz que Deus tem livre-arbítrio também. E deu ao ser humano esse livre-arbítrio. Poderão dizer, é que eu tenho livre-arbítrio e eu não creio nisso. O meu livre-arbítrio me diz que eu vou escolher isto. Pois siga, continue. Ninguém está te obrigando. Para receber o corpo eterno, se requer ser um escolhido, um eleito. Portanto, não há maneira de fazer que, se não é um escolhido, vá entender e receber esse ministério. Não podemos, por isso, nos colocar a discutir com ninguém, porque já é uma predestinação. E tem que Deus também cumprir seu programa, e Deus tem que cumprir suas escrituras, porque se haviam 10 virgens, e 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas, pois tem que haver no meio da igreja 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas. Estão representados esses números nessas virgens. Tem que haver pessoas que depois verão
baterão na porta, e a porta é Cristo, sempre foi Cristo, sempre foi o ungido que Deus tem em cada tempo, e virão bater, mas serão lançadas no lago de fogo, ou seja, corrijo, serão lançadas na grande tribulação. Agora vejam, são lançadas na grande tribulação o mesmo que as virgens prudentes os coloca no milênio. O mesmo que distribui essa herança aos escolhidos é o mesmo ao qual eles rejeitaram, que depois vão crer, é o mesmo que os coloca na grande tribulação. Diz, eu não os conheço, mas Senhor, se fizermos tal coisa, não sei de que tempo são, de que era são, porque não são da pedra angular, de cima do topo, se tornariam da sétima era. Há um lugar, vamos terminar essa partezinha, diz, e com esse ministério é que Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, distribuirá a herança dos filhos de Deus. Lhes dará um corpo novo, um corpo eterno, e também os passará o glorioso reino milenial, porque o milênio está representado na terra prometida. Assim que, para o fim do tempo, haverá um ministério que levará o povo à terra prometida. E esse ministério é do qual é essa grande carpa catedral. Pertence a ele quanto a que é o lugar onde ele ministra. E estaria fazendo essa obra para não somente para o lugar onde está, mas para toda a América Latina e o mundo inteiro onde se encontrem esses escolhidos, os quais estariam sendo preparados para receber também sua adoção, sua transformação e depois o rapto. Daí sairia tudo. E se em breve se chega uma etapa onde se estará indo a alguns lugares, pois também se transmitirá desde lá. Para isso estão os equipamentos. E para isso é que os lugares estão se preparando, tanto em som como em vídeo. Vejam, diz o irmão William, que estariam vendo talvez melhor que os próprios que estariam ali, ao vivo. Porque é uma distância, mesmo que aqui já vão estar sendo colocados telões, talvez 2 ou 3 filas mais, e poderiam ver também mais. Vejam, o mesmo que estariam vendo aí, estaria vendo as pessoas lá, nos diferentes países. Seriam milagres também internacionais, diz aí. E por isso é que é preciso ter em todos os lugares bom som e bons telões. Vejam, numa parte onde ele diz que a voz se ouvia, ou seja, que estariam escutando. E se estariam escutando, pois é preciso ter um bom equipamento para receber tudo o que se estaria falando. Agora vejam. Em outro lugar aqui, vamos ver se é neste outro. Vejam se é no... Aí no carrinho está outro telefone. Sim, foi aqui que há uma parte no livro dos selos. Onde diz na 424 dos selos. Vejam, 423 embaixo.
Notem, naquele pescador, se aproximou o Senhor e viu os sinais e as maravilhas e viu como discernia e revelava às pessoas os segredos dos seus corações. E ali haviam fariseus dizendo, pois este homem não pode ser nada menos que Belzebu. É que eles tinham que dar alguma resposta às suas congregações, porque as pessoas chegavam e diziam, doutor fulano de tal, quero que você venha escutar este homem. Parece que tem entendimento sobre o que está dizendo. Não fala como qualquer homem. Ou seja, iam os fariseus. Olha, vamos escutar este homem porque parece que conhece muito. Diz, muito bem, eu irei. Ele se aproximou ali ao lugar, ou seja, o fariseu. Mas Deus nunca poderia alcançá-lo. Não obstante, se sentou ali com seu povo e de repente alguém disse, olha irmão, ali vem um dos seus discípulos. Ele se chama Andrés. Você se lembra daqueles pescadores? Eles são eles. Falando ao fariseu, estão os cochichadores que sentam para ver o que acontece, outros vêm para criticar, outros vêm para ver o que vai acontecer. Aí está sentado esse com o fariseu. Você se lembra daqueles pescadores? São eles. E ali está Simão, seu irmão. Eles são os filhos de Jonas, veja. Estão trazendo alguém. Quem será? Vamos ver o que fará. Veja, sempre estavam atentos. Esta pessoa se apresenta diante de Jesus e ele diz, teu nome é Simão e tu és filho de Jonas. Este homem é Belzebu. Ele tem algum espírito estranho? Não andem escutando tais coisas. É melhor que não assistam mais estes cultos. Tão pronto como essa coisa terminar, nos vamos. Nunca, jamais nos aproximaremos disto. Como que isso não vimos em carne própria? Por quê? Isso é o que ele pensava, quando deveria ser um deles. Olhem, os mesmos a quem ele veio foram os que o crucificaram. Ele escreve aí. Mas aqui estava a prostituta que todos os demais tinham desprezado. Eu não estou respaldando a prostituição, não, Senhor. Mas estou mostrando a semente predestinada. Notem bem esse pescador. A Bíblia diz que era sem letras, e não somente isso, mas também era um ignorante. Está correto isso ou não? Está correto ou não? Se nós somente pudéssemos ser ignorantes quanto a essas coisas que pensamos, que sabemos, e desenha uma estrela de Davi, então este homem era sem letras e ignorante, e se aproximou. Disse quem era. Com isso se corrigiu tudo. Agora regressemos a outra conversa. O membro da igreja disse, mas olha, ele creu nele. O que estava com o fariseu, ele creu nele. O pastor disse, sim, mas vejam quem é. Ele é um pescador. Ele nem sequer conhece o ABC, o alfabeto. Eu comprei peixes e não pôde assinar nem o recibo. Esse é o tipo de gente que escuta essas coisas, graças a Deus. Ou seja, ele disse, esse é o tipo de gente que escutam essas coisas. O irmão Branham diz, glória a Deus, amém. E notem, no pai destes homens, ele não os enviou à escola. Sim, mas estes são os que ele mandou à escola e os instruiu como ele quis. Agora, neste ponto, não estou respaldando que não devem assistir à escola. Oxalá entendam. Agora, há uma parte onde ele diz que o pior que foi neste tempo, a educação. Ele não mandou fazer escolas, hospitais, e ele mandou pregar o evangelho. Vejam que nesse tempo, por que as pessoas vão estar buscando esse lugar para obter cura divina? Porque vão perceber que o grande médico divino está aí. Não nos hospitais,
Ou seja, agora eu digo como o irmão Branham, não venha dizer que não é preciso levar as pessoas que têm alguma doença ao hospital. Porque oramos por eles, oramos pelos médicos. E Deus os ajuda e até onde eles podem chegar em seu conhecimento. Mas sempre há alguém mais, e os médicos sabem. Eles estão conscientes que há algo mais lá. Porque de forma médica, podem fazer até onde é permitido o conhecimento, mas depois vem o resultado que diz, não, aqui há algo, aqui tem que ter algo divino. Ou seja, não estou dizendo que não levem ao hospital, é preciso ir porque é o que temos para levar nossos filhos ou alguém que fique doente, algum familiar. Levamos ali, recebe os medicamentos adequados para esse tipo de situação e vemos como, com oração, vemos como Deus ajuda os filhos de Deus e as pessoas. E assim esteve acontecendo de tempo em tempo, mas vejam, já nessa etapa, não vão haver ali hospitais, vamos dizer, pode ser, pelos terremotos e tudo. Seguramente vai ser difícil levar ou que estarão cheios. Porque veja o que aconteceu na pandemia. E depois, creio que foi depois da pandemia, logo depois, ou por aí, ou depois, como estavam cheios, e haviam macas até fora nos corredores, e em muitos lugares estavam cheios. Imagine isso com somente uma situação, com uma doença. Quanto mais, quando for com terremotos, maremotos e muitas coisas, e mais, que o irmão Branham falou, que o câncer ia ser uma dor de dente para o que viria. Já tudo isso entra mais melhor na grande tribulação, mas antes pode haver todos esses tipos de problemas para que esse lugar se encha. E tenho que vir. Continue correndo a voz e levem aí, que ali estão sendo curadas as pessoas. Verão Deus operar, atuar no meio da raça humana, no meio do povo, nessa etapa, e podemos dizer, por última vez. Sabemos que depois está o milênio e a eternidade, mas nessa etapa, assim de nós estando nesses corpos, é a obra de Deus por última vez. Por isso que ele diz na página 369 a 370 dos selos, eles estiveram em cultos como este, sabiam as coisas que os esperavam, rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. Veja, porque a última vez que Deus expressa e expressaria sua misericórdia no meio da raça humana, recordem que Ele não está no trono de intercessão. E esse trono é um trono de juízo no céu. E tudo o que se está falando e que sai do trono do céu é transmitido à terra através do trono humano. E a ressurreição, a transformação, o rapto, a entrada ao milênio, a ceia das bodas do Cordeiro, a entrada ao milênio, vejam, tudo é pela palavra falada. Tudo será cumprido pela palavra falada. Agora vamos continuar aqui, diz. Agora, neste ponto, não estou respaldando que não deve assistir à escola, oxalá entendam, mas este é o tipo, o que se obtém, mas esse é o tipo, o que se obtém. Por isso, passam despercebido. E você sabia? Você sabe, eu diria que nem um terço de todos os judeus que estavam sobre a terra nesse tempo tinham o conhecimento de que ele vinha. Depois, um quinto deste um terço foram os que o escutaram. E apenas a centésima parte da quinta parte foram os que o receberam.
Vocês sabem quantos teve? Teve 12 ao redor da cruz. Dentre todos. Onde estavam os demais? Até os 70 o deixaram. Enquanto andou curando os doentes e sem dizer nada de sua doutrina. Oh, que coisa! Ele tinha sobre si o Espírito de Deus, ou seja, enquanto andava pelo povo, não havia problema com ele. Houve uma vez que se colocou a falar e dizer, diz essa é sua doutrina, diz sua mensagem, aí então que vieram atacá-lo. Oh, que coisa! Ele tinha sobre si o Espírito de Deus. Creem assim? Enquanto estava curando os doentes, todo mundo dizia, maravilhoso. Rabi, isso é tremendo. Olha, irmãos, vocês deveriam convidá-lo às suas igrejas. Olha, esse homem sim tem poder. Ele pode curar os doentes como vocês nunca viram. Tem um dom de cura divina. Agora aqui, neste tempo, aqui ocorreu dessa maneira, mas vejam, como na terceira etapa, primeiro vem a palavra, neste tempo, depois virão os milagres. Primeiro é a pregação e depois a vindicação dessa palavra que foi trazida. E aqui o irmão Branham, vejam como está colocando. E desde então vão aparecer os impostores, porque cada grupo tem que ter seu próprio líder. E ele diz, ele escreve ali, cada grupo tem seu próprio líder. E ali vem, todos diziam, desde então, Rabi, nós te seguiremos. Bem, sentem-se e comecemos. E enviou aos 70, e o tempo passava. Mas certo dia, depois de um maravilhoso milagre, ele sentou e começou a dar a palavra. Quando começaram a tocar a reticência, muito bem, ele começou a dar a palavra, a verdade. Então, algo alarmados disseram, espere um momento. Não estamos muito seguros quanto a isto. Isto é contrário às nossas doutrinas. Irmãos, eu sei que deixamos nossas sinagogas, mas talvez cometemos um erro ao fazer isso. Melhor será que regressemos, porque este homem fala em parábolas. É um tipo diferente. Eu não posso entender essas coisas. Escreve parábolas. Que foi? Essa semente não foi predestinada. Depois, um dia estava falando com um grupo de ministros e eles disseram, será melhor que nós vamos também. E para onde vão? A sétima etapa. Vamos regressar à nossa organização e pedir de novo nossas credenciais. Este tipo é diferente, é estranho. Quem poderá entender tal pessoa? Diz uma coisa aqui e outra aqui. Ou seja, parece com alguém. Vejam como Deus nos diz, o irmão Branham, que quando ele escolhe uma pessoa, ou seja, um instrumento que ele vai usar, ele diz, dá seu dom, dá seu tipo, sua classe, dá seu estilo. Diz que até a forma de falar, dá tudo. Para que esse homem da hora junte o povo ou o grupo da hora. Esse tipo é estranho. Quem poderá entender tal pessoa? Diz uma coisa aqui, outra aqui. O irmão William escreve aí. Diz uma coisa aqui e outra aqui. Houve outros que não entenderam assim. Para uns estava falando em parábolas, mas para outros não foi assim. E eu posso perguntar, para quem não está falando em parábolas? Para nós. Para nós, está nos falando claro, porque isso é o que estávamos desejosos de escutar. Isso era o que necessitávamos ouvir. Então aquele grupo se foi. Depois ele olhou os 12 e disse e perguntou, vocês também querem
Querem ir? Pedro disse, sabe, mestre, eu assisti àquele lugar por tanto tempo. Se eu for, aonde irei? Aonde posso ir? Agora, eu não posso voltar àquele lixeiro, aquela lixeira onde está toda essa lixeira podre do mundo. Onde me dirijo? Não posso fazer isso. Agora vejam como isso está também na 1094 do livro de citações, é outra narração que o irmão Branham faz, quando muitos se foram, e ali ele também escreve lá, que ele fazia muitas vezes coisas de propósito para reduzir o grupo. Mas aqui no livro dos selos, nos fala deste outro ângulo, essa parte tão importante de que quando ele começou a falar e trazer a palavra, trazer a verdade. Vejam, depois, essa é a 1094, diz que Deus faz as coisas intencionalmente, diz, para reduzir o grupo. E vejam como Deus, neste tempo, vamos dizer, esteve dando a palavra a revelação, o que os trovões estão revelando, o qual ele disse em repetidas ocasiões que ia ser dado numa grande carpa catedral. E os que não busquem uma parte aí não eram redimíveis. Nos selos é um lugar que diz que não são redimíveis. Redimíveis pode ser a palavra nos selos. Agora vejam como já nessa etapa já estamos bem dentro. Era a mesma 323, um pouquinho antes onde estávamos lendo. Na 423 do livro dos selos. É a página anterior de onde começamos a ler. Esse é o parágrafo antes. Eu comecei na 423, mas vejam nesse parágrafo, na página 423, aqui diz, haviam judeus e pessoas por todo o mundo, mas recordem, Jesus veio para ser testemunha como Salvador do mundo, correto? Mas ao mesmo tempo, que ele esteve sobre a terra, houve milhares e milhares de pessoas e tantas raças que continuaram igual como se nada tivesse acontecido. Por que não lhes permitiu conhecer seu advenimento, ou seja, seu cumprimento da sua vinda? Ele veio e os que estavam predestinados para a vida eterna foram os que o receberam. De nada teria servido dizer algo aos demais, porque não poderia tê-los redimido, porque não eram redimíveis. Por que foi assim com os sacerdotes? Ele teve que chegar a esse ponto, porque os predestinados estavam ali entre eles. E teve que pregar como a um grupo inteiro. Estavam todos misturados. Por isso é que o anjo, esses anjos ceifeiros, são enviados para fazer essa segregação. E ali os homens grandes e educados, que deveriam tê-lo reconhecido, disseram, este homem é Beelzebul, não vamos permitir que este nos governe. No entanto, uma prostituta comum, a qual tinha por dentro a vida, predestinada para a vida eterna e cuja experiência está imoralmente registrada na palavra de Deus quando chegou diante de Jesus e pela primeira vez essa luz bateu, deu sobre a semente, ela de uma vez o reconheceu. Vejam a coluna de fogo que está no meio do povo, que está na grande carpa catedral, porque ele disse que já estava ali. O lemos, e que depois desceu ao quartinho de madeira
Agora, quando é que desceu? Ou quando é que tudo isso vai se cumprir? Ou já isso ocorreu? Agora vejam, essa mesma mulher representa todos os escolhidos de Deus neste tempo final, que quando essa luz lhes pegou, bateu, os reconheceu. Reconheceram o verbo, a palavra. Reconheceram o que essa mulher reconheceu. Diz, a luz lhe pegou, bateu nela. Onde é que a luz vai pegar nos escolhidos? Em cima, na pedra angular, não na sétima etapa. Portanto, tão pronto essa luz pega, dá nos escolhidos, em seguida reconhece, em seguida dizem, este é quem nós estávamos esperando, o mesmo que diz o povo hebreu quando verão, mas primeiro está na igreja. Eles dirão o mesmo, isto era o que eu estava esperando, e essa luz ao pegar, ao dar, os amadurece a tal grau que chegarão à perfeição. O que está detendo o rapto? Perfeição. E chegaremos à perfeição. Chegaremos a ser perfeitos. E Deus assim poderá cumprir sua promessa. Ele espera pelos seus filhos. E não faria falta não seria necessário um aperto. Deus não deseja que seus filhos sofram, mas é preciso entrar em desespero. E para entrar em desespero, necessita o aperto. Não necessitaria se entrássemos em desespero. Por quê? Quando o povo se desesperou ali, no Egito, Deus enviou seu libertador. Mas já tinha pronto ali. Estava tudo planejado, mas o povo estava muito cômodo. Tinham o trabalhinho, colocaram mais trabalho, o dobro, os pressionaram. E aí disseram, Senhor, ou seja, diz, eu vi seu clamor e desci para libertá-los. Vejam, Deus escuta. Deus escuta o clamor dos seus filhos. E quando já estivermos nessa etapa, eu espero que seja em breve, que entremos em desespero, Deus estará escutando. E estará cumprindo então a promessa já da liberação desse corpo corruptível, temporário, e nos transformará. Já tivemos a liberação quando fomos tirados do reino das trevas. Fomos chamados, juntados, e fomos colocados no reino de Deus. Mas nos falta ainda a liberação destes corpos, que tantos problemas nos deu. Mas, vejam, Deus veio nos moldando. Diz o irmão Branham que o único que vamos levar daqui é o quê? O caráter. Deus veio nos moldando, e você diz, mas eu, tão atravessado que fui, e veja como, bom, se reflitam em Andrés e Pedro e todos eles não eram pessoas. Não quer dizer que não haja pessoas que não sejam atravessados, que sempre há na família um melhor que o outro, mas a maioria sempre tem seus, vamos dizer, suas coisas. Mas assim Deus se agradou, e Deus veio nos ajudando em tudo a todos. E quem não teve situações ou problemas, que dê graças a Deus.
Porque saberá Deus se tivesse tido os problemas que algum irmão teve, ao melhor não teria passado e não teria chegado à vitória, porque não estava capacitado ou amadurecido tudo para passar por essa situação. Que bom que não teve todas essas situações que sim, ao melhor um irmão teve. Mas esse que passou por situações é porque Deus sabia que esse sim ia ter a coragem e a força para sair dessas situações. E depois já, todos seriam iguais para chegar à perfeição. Uns passam por um processo mais de situações, outros menos. Outros dizem, por uma coisinha tão pequena. Vejam. Ontem, creio que foi, ou antes de ontem, minha filha, Érica, estava, vamos dizer, triste ou por uma situação que era tão insignificante. E eu, pois, mas tranquila, tudo vai ficar bem. Não, mas tal coisa. E eu, para que se... Olha, você está assim, tensa, tudo isso, mas para que se tranquilize um pouquinho. Você tem esse probleminha, não é? Essa situaçãozinha. Eu tenho uma dispensação completa. Uma responsabilidade grande e tantas situações que há no meio de um povo. E depois, porque são dois. Essa moça deixou de chorar, deixou já para ela, então disse, ah não, pois isso é uma bênção para mim. Vejam, a pessoa não pode se afogar às vezes em coisas tão simples. Por isso, ele diz que os problemas são como um grãozinho de areia colocado numa galáxia mais longínqua, comparado com as bênçãos tão grandes que Ele tem para nós. São tão grandes, são tão e tão grandes, que estão aí, na frente, como são tão grandes, não podemos ver. Por isso é importante a meditação. Se afastar das coisas do mundo um momentinho e meditar. E quando você faz isso, você se afasta de todos os problemas, de todas as situações. E aí vê a bênção tão grande. E quando cai outra vez nos trabalhos e tudo diz, isto é nada, isso não é nada, comparado, Senhor, com o que você tem preparado para mim. Por isso, sempre que podem, meditem. Tome um tempinho para meditar, porque tudo isto é passageiro. Tudo que está ao nosso redor, que tem a ver com este reino, é passageiro. E com isso, não vamos dizer que sejam responsáveis e pagar a luz, a água e as coisas que têm. Mas eu me refiro a olhar as coisas desse ângulo, de que tudo opera para o bem para os escolhidos de Deus. E aí, podemos ver aí a solução. Às vezes tentamos colocar o cadarço esfiapado por um buraquinho, quando no outro lado tem uma ponta afiadinha que entra. E quando você entra, faz entrar, vejam como vai se acomodando esses pelinhos que se esfiaparam e tudo se acomoda e chega até o ilhoso e pode colocar aí, aponta e corrigir. Veja que fácil. Pode-se solucionar os problemas, porque todo problema tem solução. Imaginem se o maior problema são estes corpos. E a solução? Com a transformação, quanto mais problemas terrenos. Se o maior problema vai ser corrigido, então qualquer problema tem solução. Estamos no tempo correto, com o povo correto, com o território correto,
com o povo, mensagem e mensageiro correto. Ou seja, estamos no tempo correspondente à materialização disso que o irmão Branham viu no cumprimento da visão da carpa. Somos esses personagens. A pessoa pode ler um livrinho, o cenário e tudo, e dizer quando isso estiver se cumprindo nessa obra, e ver agora tudo o que foi mostrado pelo anjo irmão Branham. E você dizer que a pessoa, que você é um desses personagens, já não é uma letra, mas que essa letra já se torna viva. Que os escolhidos de Deus iam estar recebendo a fé de rapto. E você dizer, eu sou um deles. Que ia estar um ministério operando no cumprimento da visão da carpa. E você poder identificar. E você dizer, é esse. E poder escutar do próprio ministério. Dizer, eu sou. Quem está no meio do povo, trazendo a revelação, trazendo a fé de rapto, para tirá-los dessa terra. Isso é ser bem-aventurado. E os vossos olhos estão vendo, e os vossos ouvidos estão escutando. Esse que o irmão Branham viu. Esse que o irmão Branham escutou. Porque ele disse, o que ele me disse ali, não poderei dizer, eu levarei ao túmulo, disse. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Muitos profetas e santos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Mas graças a Deus, que um Pedro, um Andrés, representado neles, nesses seus discípulos, representados em vocês, estão vendo, estão escutando, estão entendendo e estão crendo. Isso é importante. Que não entendem algo agora, não se preocupem. Mais adiante vão entender muito melhor. E vão compreender que o mesmo que tirou o povo hebreu do Egito, que o mesmo, através de Moisés, que o mesmo que os introduziu à terra prometida, através de Josué, neste tempo final, é o mesmo que os tirou, os recolheu. Em nosso irmão William, é o mesmo agora que os está introduzindo à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial na pessoa de José Benjamin Pérez. E Deus está nos falando claramente, não por espelho, nem por figuras, mas cara a cara. Cara a cara, vendo Deus no fim do tempo. Esse podemos colocar o tema para esta pequena conversa. Cara a cara, vendo Deus hoje, 19 de junho deste ano 2023. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder falar essas palavras para todos vocês aqui presentes e todos os que estão em toda a América Latina e no Caribe, ao missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o abençoe grandemente e continue usando grandemente neste tempo final, confirmando todos os irmãos em todos os lugares, onde ele for e também em todos os lugares onde ele está falando e se dirigindo para que continuem agarrados dessa etapa a qual estamos sendo preparados para entrar à terra prometida do novo corpo. Que Deus te abençoe, Miguel Bermudes Marim, e tua esposa Ruth e também todos os irmãos em toda a América Latina e o Caribe. E também
que abençoe, além da família espiritual, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que abençoe também a minha família, minha esposa, minhas filhas, meus genros, meus netos, aos meus irmãos, a toda a minha família. E também, certamente, a toda a família espiritual. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Me coloquei a buscar essas escrituras e disse, Senhor, que grande é o que tu tens para nós. É algo tão grande que humanamente a pessoa não pode se colocar a raciocinar, porque... E aí ele me levou por outra escritura. E eu disse, não, isso é algo que qualquer um diria, estes são os fanáticos, estes são os loucos. Isso não... Quem escuta dizer isso diz que somos uns atravessados, uns problemáticos, mas somos os mais direitos que estamos. Somos os mais direitos, olhando esse alvo que é Deus. A coluna de fogo, a Shequina, a qual está no meio do povo, atuando no meio da palavra pela palavra, a que está produzindo tudo, é pela palavra. Ele me entregou a mensagem, a espada, me entregou tudo e levá-la para mim é uma honra e um privilégio, porque está sendo dado ao povo correspondente, que estaria sendo preparado para a sua adoção. Ou seja, que está caindo nessa terra que vai produzir 100 por 1. Ou seja, 100 por 1, que é já esse nível de perfeição. E a cada vez, mais e mais, está crescendo essa fé que jamais na história do cristianismo houve. Fé de rapto. O que Enoque teve, temos nós no nosso meio, e em breve chegaremos a essa fé perfeita para o rapto. Bom, Deus abençoe, Deus os guarde, e obrigado por responder o texto, porque eu telefonei essa manhã a Carlos, creio que foi para ver como ia por lá, e creio que Axel também para ver como estava. Billy disse que estava levando uma máquina para o corte. Bom, como que vão meio que espalhados. Foi onde estavam os rapazes que estavam e estava ali lavando. Bom, aqui que vai estar muito fechado, para que quando os que estão, quem está escutando, aqui, pois a pessoa vê de lá, um pouquinho movimento, e 2, 3 irmãos se levantando, e todos já arrancam, já correm. Mas ia ser difícil em algum lugar, eu disse, melhor avisá-los, porque para mim hoje é um dia muito importante, mesmo que um dia aparentemente simples, mas tudo no programa divino tem importância, porque um dia como hoje foi que se pregou pela primeira vez nesse lugar, ali, o qual para mim representa muito. Bom, Deus abençoe, Deus os guarde, e já subimos para que escutem e voltem a repassar, revisar, porque muitas coisas saíram aí, os quais foram faladas. E se vocês já sabem que o ditado falou a... Olha como ele se está dizendo, mas aqui esse ditado é comum.
Se falou claro, e cada vez tudo isso, ao crente vai o aproximar mais e vai se agarrar mais à palavra. E quem não, vai afastar mais. Isto sim que... Estes sim que estão atravessados com problema. Mas a verdade é preciso dizê-la com nome e sobrenome.